Olá, que bom estar mais uma vez aqui para que juntos nós possamos estudar a Palavra de Deus e vocês são todos bem-vindos. Receba aí um bom dia, que Deus abençoe a vida de vocês e que nós tenhamos uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você e se você puder responder para você mesmo com toda sinceridade: quanto vale a sua vida? Você já parou para pensar? Quanto vale a minha vida? Será que eu já pensei nisso? Quanto que vale? E a sua? Você sabe muito bem quanto custa o seu carro? Você também sabe muito bem quanto custa a sua casa? Você sabe quanto custa as coisas que há hoje em circulações nos comércios? Tudo isso nós sabemos. Mas será que nós já paramos para pensar o quanto vale a nossa vida? Às vezes nós esforçamos muito para comprar algo, não é mesmo? Nós temos vontade de adquirir alguma coisa. Comprar uma casa nova, comprar um carro novo, comprar uma roupa nova, tudo isso nós nos esforçamos no nosso trabalho para conquistá-la. Mas e quanto a nós? Quanto vale a nossa vida? Será que tem preço? Você já parou para pensar nisso? Eu gostaria que você hoje refletisse nessas palavras, no que vai ser estudado aqui nesta manhã, para que você possa cada vez mais adquirir conhecimento e saber quanto de fato você custa. Feche seus olhos, cubra sua fronte, eu quero orar com você. Querido bondoso Deus, ao abrir, Senhor, a Tua Palavra, que o Seu Espírito, Senhor, fale conosco. Nesse momento não sou eu mais que vai falar, Senhor, mas sim aquilo que provém da boca do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, meu Pai, e nos livre e nos dá, Senhor, a compreensão de quanto realmente nós custamos. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou começar aqui lendo um texto. O texto ele se encontra aqui em 1 Pedro. Se você tiver aí a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, seu smartphone, pegue um papel e uma caneta e marca esses textos para que você depois possa ler o livro, talvez o livro inteiro do apóstolo Pedro, para que você possa encontrar aqui algo que dá mais ainda esperança para nós. No capítulo 1, versículo 18 a 20, está escrito assim. 1 Pedro, deixa eu ver aqui, 1 Pedro 1, 18 a 21, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vossos fúteis procedimentos que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tende fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Você sabe quanto vale a nossa vida? A nossa vida é algo que foi resgatado com um preço de sangue. Você
Talvez por menos estudo ou por menos conhecimento que você tenha, você conhece a história de Jesus. Você conhece o que ele passou. A agonia, dor, sofrimento, humilhação, tudo isso para nos resgatar. Ele nos comprou. Eu vou ler aqui. Nós podemos ler aqui os evangelhos, né? Todos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas eu quero ler aqui Mateus, capítulo 23, para que nós possamos fazer uma reflexão do que realmente, quanto custa a nossa vida. A nossa vida é algo que não tem preço. Ela foi comprada por um preço caríssimo. Por isso que muitos hoje dizem assim: tudo se pode comprar com dinheiro, menos a vida de um ser humano, né? Tudo se compra com dinheiro. Nossa vida não pode ser comprada por preço algum. Mateus capítulo 23, aqui há um texto que começa nos versículos 33. Mateus 23 não, Mateus 27, né? Mateus 27, 33, na verdade. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 33. Aqui nos diz tudo que nós precisamos saber. Se há algo para nós refletirmos sobre a nossa vida, de quem nós somos, o que foi feito por nós, nós devemos ler os relatos de Mateus capítulo 27, Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23 e João capítulo 19. Diz assim, e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Veja que sofrimento passou o nosso Salvador. Naquela cruz, pregado sobre as mãos e os pés. Tudo isso por amor de mim e de você. E ainda, como se não bastasse todo aquele sofrimento, ainda deram para o nosso Salvador um vinho com fel. Você já experimentou alguma coisa amarga? Muita gente até reclama do próprio remédio que está tomando porque é muito ruim. Não sabe o peso que Jesus Cristo passou naquela cruz para resgatar você e eu. As pessoas hoje reclamam de tudo. Vai tomar um remédio, acha muito amargo, muito ruim, pois ele está tomando aquele remédio para a melhora da sua saúde. Nosso Salvador não teve essa oportunidade naquela cruz. Quando ele esteve sede, deram de beber para ele fel. Será que nós não conseguimos compreender o quanto custa a nossa vida para que nós possamos ficar vivendo uma libertinagem, vivendo uma vida despreocupada, viver uma vida de festa, só festa, festa? Será que aquele sangue, será que Jesus Cristo, eu vou continuar lendo o texto, o que ele passou foi para isso? O texto continua dizendo no versículo 36, 35. Depois de crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. Veja, depois, na sequência, o texto diz assim: depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte.
Depois nós podemos ler Salmos capítulo 22. Ali o salmista já falava desse acontecimento. Jesus usava uma túnica sem costura, assim como José tinha uma. Eu não vou me deter muito nesses detalhes agora, mas segundo os estudiosos diz que ter uma túnica de cores como a de José usava representava no futuro autoridade. Se quando um pai dava uma túnica a um filho sem costura, como Jacó fez a José, queria dizer futuramente a autoridade, que ele seria uma autoridade, ou teria sobre uma nação ou um povo autoridade. E não foi isso que aconteceu. Jesus tinha uma túnica e eles disseram com ele que eles não iam rasgar a túnica de Jesus para dividir entre eles, mas sim que ia lançar sorte sobre a túnica do nosso Criador. O que adiantaria, depois de crucificar o Filho de Deus, usar as suas roupas? Teria alguma serventia nisso? Era mais um modo de levar pelo resto da eternidade os seus pecados juntos contigo. Muitas pessoas fizeram na ignorância. As pessoas não conheciam. Aquelas pessoas que crucificaram Jesus foram sob comando. No último dia do julgamento, Jesus vai julgar conforme o conhecimento que eles tiveram. Se realmente ele sabia quem era Jesus, ou foi na pura ignorância, ou foi sobre mandato, só cumpriram as suas ordens. O texto continua. Assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça seriam escritas a sua acusação. Este é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele os dois ladrões, em sua direita e outra à sua esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo: ó tu que destrói o santuário em 3 dias e edifica, salva-te a ti mesmo. Mas se é filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, o principal sacerdote com os escribas anciãos escarnecendo, dizendo: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desce da cruz e cremos nele. Quando nós lemos esses relatos, nós vemos como a ignorância é atrevida. Jesus poderia descer da cruz. Na verdade, ele nem deveria estar ali. Ninguém nesse mundo teria a capacidade de prender, de pegar nosso Senhor e levar a algum lugar e crucificar e matá-lo. Ninguém teria condições de fazer tal coisa. Isso foi de livre e espontânea vontade, que ele entregou a sua vida para resgatar a minha e a sua vida. O quanto será ainda que nós devemos se debruçar sobre a palavra de Deus para estudá-la, para entender, tirar pelo menos uma hora de meditação e saber o que Jesus fez por mim e por você. Hoje nós vemos as pessoas vivendo de tal maneira como se nada tivesse acontecido e como se não houvesse consequência. As pessoas usam hoje o paradoxo mais talvez infalível que o ser humano poderia usar. Esse paradoxo ele é infalível no sentido assim, que você dá a entender para os outros que aquilo que você está dizendo é verdade e é coerente. Quer ver? O paradoxo usado é assim: eu amo Deus, mas eu não quero obedecer às suas leis, né? Eu amo Jesus, mas eu também não preciso fazer nada do que ele mandou. Você vê? É como se fosse uma coisa diabólica. Eu acender uma vela para Deus e a outra para o diabo. Eu amo a Deus, mas eu não estou disposto a fazer o que Ele me ordena fazer. Esse amor é medíocre.
é amor pequeno, é míope, é um amor sem razão, é um amor desconectado de Deus. Se você perguntar hoje para qualquer pessoa se ela ama a Deus, ela vai dizer que sim, que ela acredita em Deus. A hipocrisia às vezes está estampada no seu rosto. Quantas vezes você posta alguma coisa de Deus nas suas redes sociais? Me fala aí. Hoje eu visito várias perfis e eu vejo pessoas que dizem amar a Deus. Ali no perfil dela, nas postagens, é só bebida, é só lugares onde Deus não agrada que nós fôssemos. É apologia hoje a bebida, a sexo e tudo outro mais, libertinagem, esquecendo de tudo que Deus fez para nós. Lá não tem uma palavra para alcançar uma outra pessoa. Nas redes sociais dela não tem nada que diz assim, olha, Deus fez isso por você. E quando tem, são coisas coladas, né? Recebi, copiei e enviei. É o copiou, colou. Mas não vem do seu íntimo. Não vem quando você manda uma mensagem para a pessoa, tem que vir de você. Eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas me mandam para mim mensagem copiada e colada. Eu agradeço por as pessoas me mandarem, mas eu obviamente quase nem respondo. Você sabe por quê? Porque eu, quando vou mandar uma mensagem para a pessoa, a primeira coisa que eu mando para a pessoa é um bom dia e pergunto como ela está. Tem pessoas que recebem uma postagem de WhatsApp, ela nem mesmo lê o conteúdo que está escrito, ela só, pelo fato de ter uma figura no fundo, ela só cola, copia e manda para as pessoas, sem procedência, nem sabe de que se trata. Eu, sinceramente, com todo carinho, já falei para vários amigos meus, quer me mandar bom dia? Eu vou responder você, não me mande essas coisas copiadas. Isso para mim não tem serventia, porque você não está lembrando da pessoa. Você está apenas repassando aquilo que te mandaram. Lembrar de alguém é você mandar para as pessoas algo que você está sentindo. Quando eu sinto saudade das minhas irmãs, eu ligo para minhas irmãs, mando uma mensagem de texto para ela, eu escrevendo com o meu sentimento. Não copio nada de ninguém e envio para eles porque é bonito. Não, o bonito tem que vir do meu interior, com as minhas palavras, mesmo que sejam, as palavras não sejam bonitas, mas veio de mim, pertence a mim aquele sentimento. Nas redes sociais hoje sua tem isso. Eu vejo pessoas dizendo ser cristão nas redes sociais, agredindo um monte de gente. Isso não é ser cristão. Jesus não pagou esse preço para você agir assim, meu irmão, minha irmã. Não pagou. E o texto continua dizendo assim, no 44. E os mesmos impróprios lhe diziam também aos ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta, agora no versículo 45, desde a hora sexta até a 9ª hora houve trevas sobre a terra. Do meio-dia, hora 9ª, desde a 6ª hora, meio-dia, e da hora 9ª, às 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Clamou Jesus em outra voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Se você pelo menos entendesse só esse versículo 46, a segunda parte dele, quando Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani, isso aqui está falando em aramaico, em hebraico na verdade, né? Eloi, Eloi, que é em aramaico. Nesse momento Jesus está distanciado de Deus, porque Isaías capítulo 59, 1 diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Jesus estava naquele momento separado do Pai. Jesus deixou toda a sua glória no céu, como escreve Filipenses capítulo 2. E ele veio pessoalmente nessa terra.
para pagar a nossa dívida, para cancelar os nossos pecados. Ele cancelou o nosso pecado, mas nós continuamos vivendo no pecado. Hoje nós cometemos pecado. Eu sou um pecador. Eu não sou melhor do que você. Pelo contrário. Sou pecador. Eu deixei de ser pecadeiro, mas sou pecador. Eu não sou bom também. Bom, só existe um que é Deus. Eu tenho muito problema. Eu tenho minhas lutas também. Todo mundo tem. Então nós não somos bons. Bom é só Deus. Nós devemos nos agarrar ao Criador. É isso que nós devemos fazer. Naquele momento Jesus estava separado de Deus. Filipenses capítulo 2 vai descrever ali que Jesus se esvaziou de todo o seu poder para vir nessa terra. Mas que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mesmo que você não acredita nisso. Mas isso um dia vai acontecer e não está longe. E o verso 47 continua. E alguns que estavam ali ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu e buscou uma esponja e tendo o embebido de vinagre, colocaram na ponta de um caniço e deu-lhe de beber. Há muito tempo assisti a uma reportagem com o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo, conhecido aí no mundo inteiro. Ele disse que aqui do lado onde Jesus foi, ali onde ele foi crucificado, ali devia ter ali um lugar, um recipiente, onde tinha ali esse vinagre, né? Que ali ele disse que poderia ter mesmo tirado de uma latrina, o lugar que as pessoas se limpavam depois de fazer as suas necessidades. Assim ele descreve ali na sua passeada por Jerusalém ali, e ele descreve que foi isso que eles molharam aquele caniço, que diz aqui que essa esponja que ficava ali dentro de um recipiente, que eles molhavam e se limpavam. Foi isso que foi esfregado na boca de Jesus, essa esponja. E no versículo 49 diz: outros porém diziam: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou em espírito. E aí depois continua aqui que o véu do santuário rasgou e muitas pessoas dizem que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Eu quero compartilhar com você aqui outro texto, né, que se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que quando nós lemos os evangelhos, nós vemos o sofrimento do nosso Salvador. Ele nos comprou com um preço valioso, não foi com ouro nem com prata. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Porque foste comprado para Deus, agora glorificar a Deus no vosso corpo. Hoje, quantas e quantas pessoas, que eu acabei de dizer, estão vivendo na libertinagem, usando o seu corpo para satisfazer o desejo da carne. Eu quero dizer para você que o sexo, ele é uma bênção de Deus, é um presente de Deus, mas dentro do casamento, tá? Não pense você que está amigado, que você está namorando e vivendo uma vida de casado, isso é abominável aos olhos de Deus. É abominável, é como se você estivesse se prostituindo. Por isso que nós devemos nos casar, por isso que devemos ter um entendimento. Muitas pessoas talvez não saibam disso. Por isso que eu convido você a assistir os estudos, a pegar sua Bíblia e ler. Deus jamais, Jesus Cristo, não vê esse mundo para nos resgatar e deixar nós assim, agora jogado
sem uma lição de moral. Embora Deus tenha dado para mim e para você o livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio existe duas coisas, dois poderes que te querem, a mim e a você. É o nosso Salvador, aquele que lhe pagou, que resgatou eu e você, e também tem o usurpador, chamado diabo Satanás. Esse também te quer. E para ele, muitas pessoas estão fazendo exatamente o que o diabo gosta. Viver o que? Na libertinagem. Veja que o texto diz que foi comprado por sangue. É por sangue que nós fomos comprados. E olha o que diz aqui 1 Coríntios 7, 23. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. Deixa eu ver aqui. Diz assim. Olha aqui, ó. Porque por preço fostes comprado. A mesma coisa ali, né? Dizendo, por preço foste comprado. Não vos tornei escravo de homens. Irmãos, cada um permanece diante de Deus naquilo que foi chamado. Aqui em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo, a partir do versículo 10, Paulo está dando um conselho para a família. Dizendo que se você foi chamado de tal modo, vá do jeito que você está. Hoje muitas pessoas têm indagado, têm falado assim. Eu, ano que vem, vou frequentar a igreja. Primeiro eu vou terminar esse ano aí, porque vai ter muitas festas, né? Muita libertinagem, muita bebida, muito isso, muito daquilo. Então, primeiro eu quero viver esse momento aí. E aí depois, quem sabe, eu vou para a igreja. Eu vou aceitar esse Jesus aí que as pessoas falam aí. Quero ver se a minha vida vai mudar. Ei. Cristo, Ele chamou nós para sermos uma família. Se você hoje tem algum problema, algum vício, vá do jeito que você está. Não espere você se libertar. Você não tem força para isso. Você vai cada vez mais se afundar naquilo que você pratica. Deixa que Deus tome conta disso. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. E o mais, Ele o fará. Paulo dá um conselho. Quando há um chamado para você, vai do jeito que você está. Não espere. Aqui tem um outro verso aqui. É Atos capítulo 21. Atos capítulo 21, deixa eu ver se é o versículo 28. Atos capítulo 21, no versículo, na verdade, né? Não é capítulo, é Atos capítulo 21, versículo 28. Atos capítulo 21, não é capítulo 21, é Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 28. Diz assim. Vamos achar aqui, 28, diz assim. Atendeis por vós e por todos os rebanhos sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu vou ler de novo o texto. Atendei-vos e por todos os rebanhos, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. A nossa vida, a nossa liberdade, ela foi paga com alto preço. Preço que ninguém poderia pagar. Só mesmo um Deus misericordioso poderia pagar o tal preço. Ninguém que fizesse alguma coisa
nessa gravidade, poderia nos resgatar de alguma coisa. Mesmo se outra pessoa desse a vida por mim, uma outra pessoa qualquer, não seria nada. Isso não seria nada. Não teria significado nenhum. Mas aqui não se trata de qualquer pessoa. Aqui se trata do próprio Deus. Nós estamos caminhando aqui para o final. Eu vou ler aqui um verso de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, que diz assim. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, diz assim. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Aqui falando da entrada de Jesus para a coroação do Cordeiro, ou seja, do leão da tribo de Judá. Aqui falando aqui na introdução, quando ele entra, ele vai ser coroado agora por tudo que ele fez. E aí os anjos e todos que estão ali entoam um cântico e começam a dizer: digno és de tomar o livro e de abrir o selo. Deixa eu te falar uma coisa antes de nós continuarmos a leitura. Se você puder orar muito a Deus e estudar o livro de Apocalipse, é um dos livros da Bíblia, da escatologia mais lindo que tem. A introdução de Cristo ao santuário. Você precisa de entender. Você já pensou, depois dele ter resgatado o mundo e dado a mim e a você a oportunidade de chegar ao trono da graça, de livre e espontânea vontade? Cada um é livre para decidir o que quer. Eu sou livre para escolher o meu caminho, e você também é. E depois que ele chega ao céu, que ele é entronizado na presença do Pai, a coroação aqui é extremamente importante, porque João vê todo mundo chorando e aquele livro selado por dentro e por fora, e não tem no céu quem possa abrir o livro. Você está entendendo a gravidade, você está entendendo o que Cristo fez por nós. João, na sua visão, ele começa a chorar também. Ele vê todo mundo no céu chorando, porque ninguém é digno de abrir aquele livro. E aí então, de repente, um anjo disse: ei, João, por que você está chorando? Calma, está vindo aí o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro. E aí começaram a cantar um cântico de exaltação a Jesus Cristo, ao Cordeiro. Esse Jesus, que talvez você ainda não entregou a vida para ele. Esse Jesus que sofreu, foi humilhado, foi espancado, levou uma cruz que não era dele. Esse Jesus que deixou toda a sua glória no céu para vir resgatar eu e você. Hoje muitas pessoas não querem deixar a vidinha de bebedeira, de festança aí de lado para entregar a vida a Cristo. Não querem deixar, acham que é demais. Meu Deus, eu vou deixar minha vida? Eu tirando todo dia uma selfie que eu estou num lugar, uma selfie que eu estou no outro, colocando bebida no meu status. Agora, eu vou deixar isso para passar a seguir Cristo? Não. A mente da pessoa é pequena, é míope. O pensamento é muito estreito. Jesus deixou a glória dele no céu para vir resgatar você mesmo aí, que pensa assim. Ele deixou, mesmo se você só estivesse aqui nessa terra, ainda se só uma pessoa, Jesus ainda si mesmo teria vindo e passado tudo isso que ele passou para resgatar você, ou eu, no caso. E aí você acha demais você deixar a tua vidinha para seguir nosso Criador, nosso Salvador? Bom, isso é uma coisa que você tem que tomar decisão. E aí então o texto diz: digno é de tomar o livro e abrir-lhe o selo, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E eu vou ler também o 10. Para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote,
e reinarão sobre a terra. Deus comprou com o teu próprio sangue, Jesus nos comprou para Deus, para que nós possamos para nós sermos sacerdote no reino de Deus. Também está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Querido irmão, querida irmã, nós fomos comprados com sangue. Isto não é para qualquer um. Só o mesmo Deus amoroso, misericordioso, poderia se entregar. Agora talvez você possa, depois de estudar esse vídeo, estudar o que foi dito aqui, saber realmente o preço da sua vida. Algo que não tem preço. A sua vida é algo mais valioso que existe aos olhos de Deus. Não importa se você não é um cristão ainda. Isso não importa. Deus ama você da mesma forma. Deus não deseja que você se perda. Aquele sangue precioso, Ele comprou todos os que vivem sobre a terra. Todos, sem exceções. Mas muitas pessoas preferiram mais as glórias dos homens do que a glória de Deus. Eu quero deixar aqui o último recado para você. Procure nas suas redes sociais, quando você for postar alguma coisa, exalta Deus. Use as suas redes sociais para falar do amor de Deus para as pessoas. Não fique querendo ostentar uma coisa que você talvez nem é. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Só estou dizendo que porque todos hoje dizem amar a Deus, mas nas redes sociais delas não se encontra o nome de Deus. Quantas vezes você tem convidado as pessoas para ir em festa? Fazendo convite nas suas redes sociais? Quantas vezes? E quantas vezes você tem levado alguém, fazendo convite para a pessoa conhecer a palavra de Deus? Tudo isso um dia você terá que dar conta, tá? Porque hoje nós vivemos num mundo que ninguém é tão inocente assim. Nós aqui somos mais dizendo assim que a pessoa está vivendo conforme a luz que recebeu. Mas muitas vezes as pessoas estão vivendo não é que são ignorantes, é porque elas querem. É diferente, tá? Então um dia você vai ter que acertar conta com o Criador. E como eu disse, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30, diz que tudo para nós é lícito. Tudo. Tudo é lícito. Mas será que eu devo fazer tudo que é lícito para mim? Não. Eu devo usar o meu corpo para santificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz assim que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus não comprou o seu corpo para você usar em prostituição. É para você santificar a Deus, porque o Espírito Santo habita em nosso corpo. Devemos hoje fazer essa reflexão de quanto vale a nossa vida. A nossa vida é algo que não tem preço. Deus sofreu tudo. Depois você pode ler João capítulo 18. Ali João vai contar resumidamente o que aconteceu com o nosso Salvador. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que nós possamos viver cada dia para Deus. Mesmo que nós tropeçamos, que nós pecamos, mas nós ajoelhamos e pedimos perdão para Deus. A vida nossa não termina aqui. João capítulo 14, de 1 a 3. Jesus disse que Ele iria preparar o lugar. E quando Ele preparasse, quando estivesse tudo preparado, Ele ia voltar e levar cada um dos seus filhinhos para que onde Ele estivesse, nós estaríamos também com Ele. E o lugar, eu quero te assegurar que esse lugar já está preparado. Agora é questão de tempo para que Jesus possa retornar a essa terra e dar para nós a recompensa que nós realmente merecemos. Bom, se fosse para dar mesmo que nós merecemos, nós teríamos que ficar aqui.
né? Porque o que nós merecemos? Nós somos maus, somos ruins. Mas pela sua misericórdia, pelo aquele sangue derramado naquela cruz, é que Ele vai dar para mim e para você o que Ele acha que nós merecemos. E assim nós viveremos para sempre com o nosso Criador. Feche seus olhos, com a sua fronte, quero orar com você. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, onde nós entendemos, meu Pai, que nós fomos comprados pelo sangue precioso do nosso Criador, Senhor. Assim, meu Pai, que o Senhor nos visite o nosso coração todos os dias, meu Pai, ensinando-nos a caminhar rumo ao Ti, Senhor. Nós estamos vivendo nessa terra, mas com os olhos e as mãos levantadas para o céu, Senhor, para que um dia o Senhor voltar e nos levar. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero então aqui no próximo estudo, se Deus assim nos permitir, e que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família, e você tenha uma semana abençoada na presença do nosso Deus.